Olá, obrigado por ouvir a mais esse conto. Antes de começar, eu quero pedir para que você, se ainda não é inscrito do canal, que por favor se inscreva. Tenho notado que muitas pessoas que me escutam, cerca de 80%, não se inscrevem no canal. Então, para me ajudar e fazer com que ele cresça, eu peço para que você se inscreva também. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Dentro da noite, de João do Rio. Então, causou sensação? Tanto mais quanto era inexplicável. Tu amavas a Clotilde, não? Ela, coitadita, parecia louca por ti, e os pais estavam radiantes de alegria. De repente, súbita transformação. Tu desapareces, a família fecha os salões como se estivesse de luto pesado. Clotilde chora. Evidentemente havia um mistério, uma dessas coisas capazes de fazer os espíritos imaginosos arquitetarem dramas horrendos. Por felicidade, o juízo geral é contra o teu procedimento. Contra mim? Podia ser contra a pureza da Clotilde. Graças aos deuses, porém, é contra ti. Eu mesmo concordaria com o Prates que te chama velhaco, se não viesse encontrar o nosso Rodolfo, agora às 11 da noite, por tamanha intempérie metido num trem de subúrbio, com o ar desvairado. Eu tenho ar desvairado? Absolutamente desvairado. Vê-se? É claro, pobre amigo. Então, sofreste muito? Conta lá. Estás pálido, suando apesar da temperatura fria, e com um olhar tão estranho, tão esquisito. Parece que bebeste e que choraste. Conta lá. Nunca pensei em encontrar o Rodolfo Queiroz, o mais elegante artista desta terra, nem trem de subúrbio, às 11 de uma noite de temporal. É curioso. Ocultas os pesares nas matas suburbanas? Estás a fazer passeios de vício perigoso? O trem rasgara a treva num silvo alanhante, e de novo cavalava sobre os trilhos. Um sino enorme ia com ele badalando, e pelas portinholas do vagão viam-se, a marginar a estrada, as luzes das casas ainda abertas, os silvedos empapados d'água, e a chuva lastimável a tecer o mais infindável véu da lágrima. Percebi então que o sujeito gordo da banqueta próxima, o que falava mais, dizia para o outro: Mas como tremes, criatura de Deus? Estás doente? O outro sorriu desanimado. Não, estou nervoso. Estou com a maldita crise. E como o gordo esperasse... Oh, meu caro, o Prates tem razão. E teve razão a família de Clotilde, e tens razão tu, cujo olhar é de assustada piedade. Sou um miserável desvairado. Sou um infame desgraçado. Mas que é isto, Rodolfo? Que é isto? É o fim, meu bom amigo. É o meu fim. Não há quem não tenha o seu vício, a sua tara, a sua brecha. Eu tenho um vício que é positivamente a loucura. Luto, resisto, grito, debato-me. Não quero, não quero. Mas o vício vindo a rir toma minha mão. Faz-me inconsciente, apodera-se de mim. Estou com a crise. Lembras-te da Jeanne d'Ambreuil, quando se picava com morfina? Lembras-te de João Guedes, quando nos convidava para as fumeries de ópio? Sabiam ambos que acabavam a vida e não podiam resistir. Eu quero resistir e não posso. Estás a conversar com um homem que se sente doido. Tomas morfina agora? Foi o desgosto, de certo. O rapaz, que tinha um olhar desvairado, perscrutou o vagão. Não havia ninguém mais, a não ser eu, e eu dormia profundamente. Ele então aproximou-se do sujeito gordo, numa ânsia de explicações. Foi de repente, Justino. Nunca pensei. Eu era um homem regular, de bons instintos, com uma família honesta. Ia casar com a Clotilde, ser de bondade, a que amava perdidamente, e uma noite estávamos no baile das praxedes, quando a Clotilde apareceu decotada, com os braços nus. Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e comovedora, meio infantil, meio mulher, a beleza dos braços das Oreadas, pintados por Botticelli, misto de castidade mística e de alegria pagã. Tive um estremecimento. Ciúmes? Não. Era um estado que nunca se apossara de mim. A vontade de tê-los só para os meus olhos, de beijá-los, de acariciá-los, mas principalmente de fazê-los sofrer. Fui ao encontro da pobre rapariga fazendo um enorme esforço,
porque o meu desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi-los, apertá-los com toda a força, fazer-lhes manchas negras, bem negras, feri-los. Por quê? Eu não sei, nem eu mesmo sei. Uma nevrose? Essa noite passei-a numa agitação incrível, mas contive-me dias, meses, um longo tempo, com pavor do que poderia acontecer. O desejo, porém, ficou, cresceu, brotou, enraigou-se na minha pobre alma. No primeiro instante, a minha vontade era bater-lhe com pesos, brutalmente. Agora, a grande vontade era de espetá-los, de enterrar-lhes longos alfinetes, de cozê-los devagarinho, a picadas. E junto de Clotilde, por mais compridas que trouxesse as mangas, eu via esses braços nus, como na primeira noite. Via a sua forma grácil e suave, sentia a finura da pele e imaginava o súbito estremeção quando pudesse enterrar o primeiro alfinete. Escolhia posições, compunha o prazer diante daquele susto de carne que havia de sentir. Credo, que horror! Afinal, uma outra vez encontrei-a na Salterie da Viscondessa de Lages, com um vestido em que as mangas eram de gaze. Os seus braços... Ah, que braços, Justino! Que braços! Estavam quase nus. Quando Clotilde erguia-os, parecia uma ninfa que fosse se metamorfoseando um anjo. No canto da varanda, entre as roseiras, ela me disse: Rodolfo, que olhar o seu! Está zangado? Não foi possível reter o desejo que me punha a tremer, rangendo os dentes. Oh, não! Fiz! Estou apenas com vontade de espetar este alfinete no seu braço. Sabes como é pura a Clotilde? A pobrezita olhou-me assustada, pensou, sorriu com tristeza. Se não quer que eu mostre os braços, por que não me disse há mais tempo, Rodolfo? Diga, é isso que o faz zangado? É isso, Clotilde. E rindo, como esse riso devia parecer idiota, continuei. É preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida de sangue. Deixe espetar o alfinete. Está louco, Rodolfo? O que é que tem? Vai me fazer doer. Não dói? E o sangue? Beberei essa gota de sangue como a ambrosia do esquecimento. E dei por mim quase de joelhos, implorando, suplicando, inventando frases com um gosto de sangue na boca e as frontes a bater. Clotilde, por fim, estava atordoada, vencida, não compreendendo bem se devia ou não resistir. Ah, meu caro, as mulheres! Que estranho fundo de bondade, de submissão, de desejo, de dedicação inconsciente tem uma pobre menina. Ao cabo de um certo tempo, ela curvou a cabeça, murmurou no suspiro. Bem, Rodolfo, faça, mas devagar, Rodolfo. Há de doer tanto. E os seus 2 braços tremiam. Tirei da botoeira da casaca um alfinete e, nervoso como se fosse amar pela primeira vez, escolhi o lugar. Passei a mão, senti a pele macia e enterrei-o. Foi como se fisgasse uma pétala de camélia, mas deu-me um gozo complexo de que participavam todos os meus sentidos. Ela teve um de dor, levou o lenço ao sítio picado e disse magoadamente: mal. Ah, Justino, não dormi. Deitado, a delícia daquela carne que sofrera por meu desejo, a sensação do aço afundando devagar no braço da minha noiva, dava-me espasmos de horror. Que prazer tremendo! E apertando os varões da cama, mordendo a travesseira, eu tinha a certeza de que dentro de mim rebentara a moléstia incurável. Ao mesmo tempo que forçava o pensamento a dizer nunca mais farei essa infâmia, todos os meus nervos latejavam. Voltas amanhã. Tens que gozar de novo o supremo prazer. Era o delírio, era a moléstia, era o meu horror. Houve um silêncio. O trem corria em plena treva, acordando os campos com o desesperado badalar da máquina. O sujeito gordo tirou a carteira e acendeu uma cigarreta. Caso muito interessante, Rodolfo. Não há dúvida de que é uma degeneração sexual, mas o altruísmo de São Francisco de Assis também é degeneração, e o amor de Santa Teresa não foi outra coisa. Sabes que Rousseau tinha pouco ou mais ou menos esse mal? És mais um tipo a enriquecer a série enorme dos discípulos do Marquês de Sade. O homem de espírito já definiu o sadismo, a depravação intelectual do assassinato. És um Jack o Estripador civilizado.
Contentas-te com enterrar alfinetes nos braços. Não te assustes. O outro resfolegava com a cabeça entre as mãos. Não rias, Justino. Estás a tecer paradoxos diante de uma criatura já do outro lado da vida normal. É lúgubre. Então continuaste? Sim, continuei. Voltei imediatamente. No dia seguinte, à noitinha, estava em casa de Clotilde com um desejo louco, desvairado. Nós conversávamos na sala de visitas. Os velhos ficavam por ali a montar guarda. Eu e a Clotilde íamos para o fundo, para o sofá. Logo ao entrar tive o instinto de que podia praticar a minha infâmia na penumbra daquela sala, enquanto o pai conversasse. Estava tão agitado que o velho exclamou: Parece, Rodolfo, que vieste a correr para não perder a festa. Eu estava louco apenas. Não poderás nunca imaginar o caos da minha alma naqueles momentos em que estive a seu lado no sofá. O maelstrom de angústias, de esforços, de desejos, a luta da razão e do mal, o mal que eu sentia saltar minha garganta, tomar minha mão, ir agir. Quando ao cabo de alguns minutos acariciei-lhe na sombra o braço por cima da manga, numa carícia lenta que subia das mãos para os ombros, entre os dedos senti que já tinha o alfinete pavoroso. Então fechei os olhos, encolhi-me e finquei. Ela estremeceu, suspirou. Eu tive logo um relaxamento de nervos, uma doce acalmia. Passara a crise com a satisfação, mas sobre os meus olhos, os olhos de Clotilde se fixaram enormes, e eu vi que ela compreendia vagamente tudo, que ela descobria o seu infortúnio e a minha infâmia. Como era nobre, porém, não disse uma palavra, era a desgraça. Que se havia de fazer? Então depois, Justino, sabes, foi todo o dia. Não lhe via a carne, mas sentia-a marcada, ferida. Cozi-lhe os braços. Por último perguntava: Fez sangue ontem? E ela, pálida e triste, num suspiro de rola: Fez. Pobre Clotilde! A que ponto eu chegara na necessidade de saber se doera bem, se ferira bem, se estragara bem. E no quarto, à noite, vinham-me grandes pavores súbitos ao pensar no casamento, porque sabia que se a tivesse toda, havia de picar-lhe a carne virginal nos braços, no dorso, nos seios. Justino, que tristeza! De novo a voz calou-se. O trem continuava aos solavancos na tempestade, e pareceu-me ouvir o rapaz soluçar. O outro, porém, estava interessado e indagou: Mas então, como te saíste? Em um mês ela emagreceu, perdeu as cores. Os seus 2 olhos negros ardiam, aumentados pelas olheiras roxas. Já não tinha risos. Quando eu chegava, fechava-se no quarto, no desejo de espaçar a hora do tormento. Era a mãe que a ia buscar. Minha filha, o Rodolfo chegou. Avia-te! E lá de dentro: Já vou, mãe. Que dor eu tinha quando a via aparecer sem uma palavra. Sentava-se à janela, consertava as flores da jarra, hesitava, até que sem forças vinha tombar ao meu lado no sofá, como esses pobres pássaros que as serpentes fascinam. Afinal, há 2 meses, uma criada viu-lhe os braços, deu o alarme. Clotilde foi interrogada, confessou tudo numa onda de soluços. Nessa mesma tarde recebi uma carta seca do velho pai, desfazendo o compromisso e falando em crimes que estão com penas no código. E fugiste? Não fugi. Rolei. Perdi-me. Nada mais resta do antigo Rodolfo. Sou outro homem, tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me endoidecer. Perder a Clotilde foi para mim o sossobramento total. Para esquecê-la, percorri os lugares de má fama. Aluguei por muito dinheiro a dor das mulheres infames. Frequentei alcouces. Até aí o meu perfil foi dentro em pouco o terror. As mulheres apontavam-me a sorrir, mas um sorriso de medo, de horror. A pedir, a rogar um instante de calma, eu corri às vezes ruas inteiras da Suburra, numa enxurrada de apodos. Esses entes querem apanhar do amante, sofrem lanhos na fúria do amor, mas tremem de nojo assustado diante do ser que, pausadamente e sem cólera, lhe enterra alfinetes. Eu era ridículo e pavoroso. Dei então para agir livremente, ao acaso, sem dar satisfações nas desconhecidas.
Gozo agora nos tramways, nos music halls, nos comboios dos caminhos de ferro, nas ruas. É muito mais simples. Aproximo-me, tomo posição, enterro sem dó o alfinete. Elas gritam, às vezes. Eu peço desculpa. Uma já me esbofeteou, mas ninguém descobre se foi proposital. Gosto mais das magras, as que parecem doentes. A voz do desvairado tornara-se metálica outra vez. De novo, porém, a envolveu um tremor assustado. Quando te encontrei, Justino, vinha a acompanhar uma rapariga magrinha. Estou com a crise. O teu pobre amigo está perdido. O teu pobre amigo vai ficar louco. De repente, num entrechocar de todos os vagões, o comboio parou. Estávamos numa estação suja, iluminada vagamente. 2 ou 3 empregados apareceram com lanternas rubras e verdes. Apitos trilaram. Nesse momento, uma menina loura, com um guarda-chuva a pingar, apareceu. Espiou o vagão, caminhou para o outro. Entrou. O rapaz pôs-se de pé logo. Adeus. Saltas aqui? Salto. Mas que vais fazer? Não posso. Deixa-me. Adeus. Saiu. Hesitou um instante. De novo os apitos trilaram. O trem teve um arranco. O rapaz apertou a cabeça com as 2 mãos como se quisesse reter um irresistível impulso. Houve um silvo. A enorme massa, resfolegando, rangeu por sobre os trilhos. O rapaz olhou para os lados, consultou a botoeira, correu para o vagão onde desaparecera a menina loura. Logo, o comboio partiu. O homem gordo recolheu a sua curiosidade, mais pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois estendeu-se na banqueta. Eu estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito doloroso no outro vagão em que estava a menina loura. Mas o comboio rasgara a treva com outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. Através das vidraças molhadas, viam-se numa correria fantástica as luzes das casas ainda abertas, as sebes empapadas d'água sob a chuva torrencial, e à frente, no alto da locomotiva, como o rebate do desespero, o enorme sino reboava, acordando a noite, enchendo a treva de um clamor de desgraça e de delírio.